Boa noite, pessoal. Live Só Esportes no ar. Hoje é edição extra, terça-feira, 20 horas, como a gente costuma fazer algumas edições extras. E hoje é uma edição extra mais do que merecida pelo nosso convidado, que você já vê aí na tela. Antes de apresentá-lo, Anderson Firmino. Tudo bem, Anderson? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais uma live do Só Esportes. Prazer contar com vocês, com a audiência de todos que gostam do nosso trabalho e que acompanham, que gostam do Santos. Hoje é uma figura importantíssima aí da história do Santos vai bater um papo com a gente. Está todo mundo convidado, mandar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, que aí a gente vai direcionar para o nosso convidado especialíssimo. E vocês já estão vendo, mas lógico, temos que apresentar o Marcelo Perillo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, presidente do Santos por várias gestões. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Obrigado pelo convite, por conciliar na sua agenda a participação do nosso programa. Boa noite, Ted, Anderson, a todos que estão acompanhando. Para mim também é um prazer participar aí com vocês dessa live e estou à disposição. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria já começar perguntando para você, tantos anos convivendo com o Santos Futebol Clube, como torcedor, como dirigente, o que mudou do Santos que você acompanhava ainda quando criança, ao lado do seu pai, depois como adolescente, como adulto, já presidente? O que se mudou no Santos na tua visão, seja na tua observação, enfim, no clube em si? O que é o Santos hoje, o que era o Santos ontem, essa marca incrível que é do mundo inteiro, né, Marcelo? A mudança ela é nítida, né, Ted? Porque principalmente na questão da evolução patrimonial, em termos também de profissionalização. Quando o Marcelo estava na arquibancada, era um Santos mais amador, mais voltado às paixões. Óbvio, também talvez existissem naquele momento sempre a questão política envolvendo o clube, isso é desde a sua fundação, é natural que isso aconteça, mas o crescimento que o Santos teve ao longo desses anos, principalmente nesse novo milênio, é algo impressionante, né? Porque chegamos a ter, até na década do milênio, da passagem do milênio, um comparativo aí com os grandes clubes aí do Brasil, principalmente aí do trio de ferro da capital, o Santos tinha até uma estrutura bem acima, bem à frente de alguns dos nossos rivais, e fazendo frente ao caso de alguns deles que também já possuíam uma estrutura, mas o Santos se modernizou muito, né? O Santos teve uma condição muito favorável e acredito que o que o Santos viveu em termos de momentos, de fases, nós tivemos aí um momento claro, né, da sua fundação, tivemos sempre talentos incríveis ao longo da nossa história, uma década fantástica a partir dos anos 60, onde nós tivemos aí um esquadrão de ouro incomparável, e a partir exatamente da década de 70, 80, 90, o Santos brigando, lutando aí contra os seus próprios destinos, né? E no ano 2000, uma autoafirmação de novo, com vários momentos incríveis, impressionantes, até em termos de títulos, e um resgate mesmo da autoestima do torcedor, com renovações de seus talentos, dos seus plantéis, e sempre na disputa de campeonatos, de títulos, chegando aí à marca de títulos brasileiros, títulos paulistas consecutivos. O Santos estava bem aquém do trio de ferro e nós chegamos muito próximos deles nos certames estaduais. Disputamos também Libertadores várias vezes, chegando ao título de 2011. Então, acho que o Santos teve aí teve momentos incríveis dentro desse novo milênio, chegando até, dada a proporção da comparação, mas chegando até mesmo às glórias da década de 60. Então, vejo um Santos
incrível dentro de um processo de profissionalização e espero que também, através desse novo momento, nós teremos uma nova década aí pela frente. Espero que, enquanto estivermos nas arquibancadas, torcendo, vibrando, nós tenhamos igualmente times fortes, competitivos e administrações que estejam sempre dentro do anseio do quadro associativo e de todos os torcedores santistas. E Marcelo, como é que foram os primeiros momentos aí, desse caso de amor com o Santos? Quais as primeiras lembranças que você tem do Santos como torcedor, ainda criança? Você fala um pouquinho desse começo dessa relação aí com o Peixe. Eu nasci em 64, né, Anderson? Então, eu praticamente sou pelezista, né? Eu sou daqueles saudosistas que viram um time maravilhoso que encantou o mundo. E eu lembro, desde criança, né, ia com meu pai, no colo do meu pai, esperava, né, aqueles 15, 20 minutos finais ali no portão da Vila Belmiro, que não tínhamos assim tantas condições, mas meu pai fazia questão de irmos ao jogo, algumas vezes assistíamos alguns jogos, outros esperávamos, né, aguardando. Mesmo assim, chegávamos a ver algumas viradas fantásticas, gols, né, nos últimos momentos dos jogos da Vila. Então, como quando criança, tenho recordações muito, muito bonitas, né, de um momento, principalmente junto com meu pai, né, na torcida pelo Santos. E depois, mais com os meus 10, 12 anos, aí já vivia um momento diferente, né, já conseguia ir de vez em quando nas caravanas, né, aqui da Tusa, porque dizia que eu vinha jogar bola aqui no Santa, mas no fim a aventura era com o Takashi, um amigo também de colégio, irmos aqui ao Supercentro Boqueirão, aqui perto do Santa, para nos aventurarmos aí para São Paulo, para o Morumbi, para o Pacaembu, assistir jogos do Santos. Então, são recordações mesmo de arquibancada, de torcedor, são muitas, né? De algumas briguinhas, né, naturais, correndo também, de alguns torcedores, fazendo parte daquele momento de torcida mesmo, que não é uma torcida assim organizada como às vezes você acontece nos dias de hoje, né? Não com tanta violência como a gente via alguns anos atrás, agora de uma forma mais controlada, que as torcidas realmente estão se conscientizando, assim esperamos, né? Mas tenho recordações muito bonitas aí de jogos bons, de momentos incríveis aí da minha passagem como torcedor. Também fui mascote do Jabaquara, né? Meu pai teve uma ligação durante algum tempo aí, um curto espaço de tempo, né? Ajudou lá o Jabaquara quando também criança, então fui mascote do Jabuca, vesti lá o uniformezinho do Jabuca, entrei com o time, e também gostava de assistir os jogos da Portuguesa com meu pai atrás do gol, né? Aqueles momentos ali de comer o tremoço, xingar o juiz, o goleiro adversário, aquelas coisas, né? Características marcantes aí da história dos santistas que gostam de assistir os clubes aqui da nossa região, né? E naquela época, seja da época de criança ou já adolescente, início da fase adulta, o Marcelo, dirigente, já era lembrado, já era pensado na tua mente ou era uma coisa distante ainda? Não, distante, né? Porque quando criança, não. Quando criança eu imaginei jogar bola até, né? Pensei em um dia vestir a camisa do Santos. Falei, bom, por que não, né? De repente posso... Porque eu gostava muito de jogar bola, né? A minha infância toda, ela foi centrada no esporte. Nadava aqui, tudo praticamente no Santa, né? Com os meus amiguinhos aqui da creche, né? Desde aquele do Santa Rita de Cássia, meu pai mantinha aqui a creche, né? E meus amigos eram os amigos do colégio, né? Da sala de aula, e fora a sala de aula brincávamos aqui de manhã, estudava à tarde, continuava brincando à noite, quando não tinha lição ou provas. Então,
a minha vida foi toda cercada aqui, vivida no Santa Cecília mesmo. Então, usando a piscina semiolímpica naquela época, né, de 25 metros que nós tínhamos do outro lado, não tínhamos ainda esse poliesportivo aqui lindo, né? Tínhamos só a quadra descoberta, mas na quadra descoberta também jogávamos basquete, jogávamos futebol, né? Brincávamos com os professores, aquela coisa de jogar basquete, tínhamos o Mono, o Bebeto. Então, a minha infância foi toda mesmo cercada no esporte. Por isso que gosto bastante do esporte, procuro fazer essa conciliação da parte educacional, da parte cultural, daquilo da estrutura que o complexo educacional possui, unindo com os ideais esportivos. Acho que é uma educação aí, um complemento da educação que a gente dê aqui, fantástica, né? Onde o menino consegue não só ter uma condição favorável da sua saúde, mas ele aprende ganhando, perdendo, lutando, disciplina, técnica, enfim, algo, acho que o esporte é muito importante mesmo para o desenvolvimento, né, da criança, do cidadão. Então, a gente procura incentivar bastante aqui, sendo um modelo, graças a Deus, em tudo que já fizemos no Brasil e no mundo, até em termos de conquistas, de resultados olímpicos. Então, a gente fica muito orgulhoso com isso. Então, nunca imaginei, não passa, como criança, não pensava em ser dirigente. Comecei a pensar a partir do momento que passei a fase da adolescência, né, onde meu pai já também já se envolveu mais na história do Santos, porque na década de 60 meu pai estava mais envolvido nos esportes amadores, né, contribuiu com a formação do time de voleibol, trabalhava muito lá na questão dos esportes amadores, né, do desenvolvimento deles lá no Santos, no Atlético Santista. Então, o meu envolvimento, a família acompanhava meu pai nisso, né, bastante, né? O time de vôlei do Santos, com Pona, Douglas, né, Negrelli, depois, várias gerações aí de times campeões, né, inclusive campeões sul-americanos. Então, uma fase maravilhosa que o Santos vivia, e a cidade também, em termos do voleibol, e meu pai participava bastante nessa área, né? Depois, não, aí sim, meu pai foi convidado já perto da década de 70, final da década de 70, 76, né, a participar da diretoria do Modesto Roma, e aí eu comecei a participar mais diretamente ali, vendo, correndo lá nos corredores, indo no campo, né, e acompanhando bastante meu pai, despedida lá do Pelé, antes do meu pai entrar, mas já como torcedor, depois na despedida do Pelé e na apresentação dele no Cosmos de Nova York, eu estava lá presente com meu pai, já diretor de futebol. Ali eu comecei já a pensar um pouco em poder contribuir, colaborar, até porque acompanhava bastante meu pai na gestão do Roma, né? Naquela formação do time, que acabou, inclusive, sendo campeão paulista de 78, já na gestão do presidente Rubens Quintas Ovário. Então, ali sim, ali eu já comecei a pensar um pouco mais ao invés de ser só um jogador, porque eu já percebia que não conseguia mais ser um atleta profissional, mas aí já comecei a traçar aí alguns planos com referência a ser um futuro dirigente. E aí, com 20 e poucos anos, né, acho que 26, 27 anos, o senhor virou presidente do Santos. Como é que foi, de repente, tão jovem assim, assumir a presidência do clube do coração? E o que o Dr. Milton lhe aconselhou naquela época? Que tipo de orientação que ele lhe passou para poder comandar o Santos naquela oportunidade, no começo dos anos 90? A verdade, Anderson, Ted, aqueles que estejam acompanhando, a minha vida, o meu amadurecimento sempre foi muito, muito precoce, né? Sempre acontecendo muito rápido as coisas na minha vida. Meu pai praticamente me encaminhava junto com a minha mãe, né? O lar, né? O nosso lar era um lar muito forte, muito unidos, né? Sempre todos muito unidos, e meu pai gostava bastante que eu estudasse e trabalhasse. Então, desde os 8 anos, eu comecei como office boy, depois trabalhar na gráfica, depois, enfim, nos departamentos, percorri vários departamentos aqui internos da instituição,
Então, sempre de uma forma a entender, a controlar, a perceber tudo o que acontecia, de que forma acontecia. Então, eu fui realmente guindado aí de uma maneira as coisas acontecerem na minha vida muito rápidas, né? Fui delegado de natação praticamente com 15, 16 anos, né? Assumindo a delegacia de natação, até então só aqui na cidade de Santos, e eu fiz questão de expandir. Então, fomos aí para o litoral norte, litoral sul, tínhamos lá, naquela oportunidade, uns 8, 9 clubes envolvidos aqui na delegacia, transformamos esses clubes praticamente em 30 e poucos clubes, logo nos primeiros anos da delegacia. Então, a minha vida foi realmente muito envolvida, lógico, brinquei, estudei, mas eu tive muita responsabilidade desde muito menino, muito moço, né? Então, antes de ser presidente, né, acompanhei muito meu pai, acompanhei ali ele como vice-presidente, depois ele como presidente na década de 80, né, tendo aquele título de 84, e depois acompanhei ali, a minha vida ficou mais voltada nos finais ali da década de 80, 90, aqui na universidade, né? Então, fizemos muita coisa, né, em termos de evolução da estrutura da instituição. Então, realmente, os objetivos ali foram traçados e o Santa Cecília cresceu muito, né? Cresceu bastante, se modernizou, se ampliou e entrou realmente na década de 90, praticamente. 90 foi uma década muito importante para o Santa Cecília em termos do colégio, novos cursos, praticamente em 90, 96, muitos cursos da área de saúde, não tínhamos os cursos da área de saúde, implantamos esses cursos, e aí praticamente veio a oportunidade de também colaborar a partir de 89, aí sim, como dirigente do Santos, né? Eu ajudava mais nos bastidores, acompanhei muito lá meu pai, mas aí mais diretamente a partir de 89, porque vencemos a eleição, o Aguiar era o presidente, o Acrino Barbosa era o vice, e eu era o diretor de futebol junto com o Norberto e o Luizinho. Então, ali eu comecei praticamente um envolvimento mais direto com o meu nome, né, em termos de trabalhos e de decisões, né? E aí veio 91, o Aguiar, ele fez um trabalho naquela época eram 2 anos, né, de mandato, o Aguiar fez um mandato de 90 a 91, e aí exatamente buscávamos um outro dirigente, um novo presidente, e o Aguiar entendeu que o meu nome era um bom nome para ter esse segmento. Então, eu fui o presidente mais jovem da história do Santos. Imaginem, da história de um clube tão grandioso, tão tradicional como o Santos, e naquela oportunidade, não sei, nos dias de hoje, né, talvez tenha tido um dirigente, um presidente mais novo dos grandes clubes brasileiros, mas naquela oportunidade, não posso afirmar hoje, né, não tenho esse conhecimento, mas talvez ainda seja o presidente mais jovem da história de clubes grandes do futebol brasileiro. Fui com os meus 27 anos. A foto que está ali atrás é dessa época, né? Como? A foto que está ali atrás é dessa época, né? Ah, é mesmo. Deixa eu mostrar lá. Está ali, ó. Antigamente tinham esses, não sei se vocês lembram, na Galeria dos Presidentes, né? Tinham essas fotos. Depois nós fizemos, na minha gestão ainda de 2000 para cá, fizemos uma outra galeria de presidentes, aí eu dei, cada uma das fotos eu dei ou para as famílias dos dirigentes que já estavam falecidos, e esta é uma delas que estava lá. Anderson é danado, né? É daquela época de 92, é foto original mesmo que estava na galeria lá dos presidentes do Santos. Então, entrei em 92, né? 92, fiquei em 92, 93, e fizemos um trabalho interessante, um trabalho importante, né, no Santos. Inclusive, naquela oportunidade, foi, acredito que uma das maiores conquistas nossas, além de alguns resultados importantes esportivos, foi o início da conquista do CT Rei Pelé, né? Nós conseguimos celebrar ali um acordo entre a Prefeitura, a Codesp, e conquistamos a área do Centro de Treinamento Rei Pelé. Então, acho que
foi um início bom, foi um início importante ali da minha trajetória, mas você perguntou a respeito dos conselhos que meu pai dava, 91 foi duro, porque meu pai falava, não, você não vai ser presidente do Santos, Marcelo, muito jovem, muito novo, quero que você continue se dedicando aqui ao Santa Cecília. Foi duro, né? Mas acho que a minha personalidade ali já... ele, óbvio, tinha uma preocupação, que é uma preocupação natural de pai, né? Mas naquela oportunidade, já com os meus quase 30 anos, eu já conseguia ter também uma autonomia e um respeito da família, né, em termos daquilo que eu pretendia fazer, né, da minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões. Então, ela foi respeitada, a minha decisão, mas não foi muito aceita. Naquela oportunidade, ele não queria, como nenhum, né, minha mãe, ninguém queria que eu assumisse o Santos naquela oportunidade tão menino, né? Tanto que, em 92, eu casei, foi o meu casamento, né, com a Valéria. Então, a Valéria, igualmente, Marcelo, estamos noivos, né? Como é que você vai assumir um compromisso desse, né? O Santos e o noivado, o casamento. Então, foi tudo acontecendo assim na minha vida, são momentos decisivos, né, de um homem, mas foram momentos também muito gratificantes para mim. E, Marcelo, depois de 92, 93, você volta ao clube na eleição de 99, fica 2000 e várias gestões até 2009, e esse ano você, como presidente do conselho, volta a viver de perto esse clima, de perto mesmo, né, dentro do clube, esse período eleitoral. Como é que você avalia cedo ainda? Ou seja, a gente ainda está em julho, a eleição é em dezembro, mas como é que você tem acompanhado esse início de corrida eleitoral? Muitos candidatos, pré-candidatos. Houve até, inclusive, uma reunião recentemente, até o Nabil Krasnodar comentou, ele participou de uma live nossa recentemente. No dia seguinte, houve uma reunião com várias forças do Santos, várias lideranças do Santos. Você estava presente. Eu queria que você falasse um pouco desse momento eleitoral que o Santos vive e dessa reunião, por favor. Eu comparo o que aconteceu em 89, Ted, com aquilo que nós estamos pretendendo fazer agora. Em 89 também houve uma reunião praticamente de ex-presidentes, né? Não vou aqui nominar, mas tinham ex-presidentes que também se preocupavam naquele momento com o Santos, não eram contrários à gestão do presidente Miguel Assad, ao contrário, mas é que o presidente ele assumiu ali naquele momento a vontade da sua reeleição, e os ex-presidentes entendiam que deveria haver uma mudança a partir de 90. Então, houve uma reunião, uma união desses ex-presidentes, né? E não só os ex-presidentes, como igualmente novas lideranças que estavam surgindo, né? Como surgiu o próprio Aguiar. Ninguém praticamente conhecia o Antônio Aguiar Filho, e ele se tornou o presidente daquele grupo. Então, está se pretendendo igual, né? Praticamente um movimento assim, semelhante ao que aconteceu em 89. Não estamos aqui discutindo a questão dos direitos das pessoas se apresentarem como pré-candidatos. Isso eu acho que é natural, democrático, pela história do clube, e todos têm a vontade, óbvio, de prestarem serviços ao Santos Futebol Clube. Porém, nós, parte dessas pessoas, principalmente essas pessoas mais vividas, mais experientes, que estejam mais ligadas à parte administrativa, financeira, ligados a empresas, nós aqui ao nosso complexo educacional, sistema de comunicação, a gente, e principalmente pelo conhecimento que a gente tem do Santos, a gente nota que a parte financeira hoje do Santos é uma parte muito preocupante. Se não bastassem aí os problemas de dívidas, de débitos, de questões aí envolvendo imbróglios aí em termos de FIFA, ações trabalhistas, existe também uma pandemia, né, onde nós notamos drasticamente uma redução em termos de receitas, e haverá um impacto enorme, como já está acontecendo em todas as empresas e no mundo.
A gente está preocupado com isso, né? Nós não estamos preocupados em tirar o direito de ninguém, ou de não trazer, ou de não convidar. Nós estamos fazendo movimentos como nós, né, fomos convidados através dessas pessoas de São Paulo. Começou assim, né, fazendo essas reuniões virtuais. Nós fomos ampliando esse leque, fomos convidando alguns disseram que preferiam aguardar, que tinham, às vezes, compromissos com seus grupos. Então, de uma forma respeitosa, fomos conversando. E, nesse momento, ainda está um diálogo, né? Um diálogo franco, aberto, sempre no intuito de colaborar, né? No intuito de ver o que está acontecendo, o que podemos ajudar, de que forma, né, fazer esta contribuição e encontrar um denominador comum para enfrentarmos essa crise. É uma crise gravíssima, né? Não adianta depois o presidente chegar, sentar a cadeira, né, e começar com os mesmos discursos que talvez não soubesse, não conhecia, né? Já há pleno conhecimento os problemas sérios que o clube vive, né? Não é problema inerente a esta gestão, culpa deste presidente, daquele e do outro. O Santos vive um momento delicado da sua história, que precisa, né, a conscientização de todos, para que a gente consiga chegar a um denominador comum dentro dessa fase, que é uma fase exatamente de diálogo, né? Não posso hoje afirmar que esses que estejam conversando chegarão a um bom termo. Assim eu gostaria, assim eu espero, né, que a gente faça um número de cadeiras forte, né, de um bom nível para representar o quadro associativo no Conselho Deliberativo, igualmente uma composição de um grupo de pessoas que venham dar um apoio e uma retaguarda ao presidente ou comitê de gestão, né? Porque, naturalmente, nós não teremos só os problemas inerentes à receita e às despesas e às dívidas, nós temos aí problemas nítidos hoje com folhas salariais a serem saldadas desde março. Então, acho que as pessoas têm que avaliarem bem, né, essa situação e perceberem se tem o lastro suficiente, né, se tem um respaldo suficiente para que, a partir de janeiro de 2021, o Santos esteja realmente preparado para enfrentar esses momentos. Então, essa é a nossa preocupação desse instante e o diálogo que está acontecendo. Doutor Marcelo, a última eleição, o presidente Pérez ganhou a eleição fazendo uma composição com o Orlando Rolo, né, o seu vice, mas duas figuras antagônicas, assim, que acabaram se juntando para poder se eleger, mas logo em seguida a cisão aconteceu, enfim, uma diferença de pensamento, diferença de posturas, enfim, acabou acontecendo. Não existe um temor, assim, de que figuras distintas, assim, de um dado momento, a vaidade possa acabar falando mais alto ali, um ou outro querer se sobrepor na hora de definir quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice, quem vai para o conselho, para o comitê de gestão. Não existe essa preocupação de colocar as vaidades? Como é que fazer para contornar essa preocupação de não deixar as vaidades aflorarem? A tua pergunta, Anderson, é muito importante, porque é nítido, de 2010 para cá, existiram uma série de divergências por causa de composições políticas, para se vencer uma eleição. Então, nós estamos deixando claro isso, né? Lógico, a preocupação, ela existe, por isso que existe o diálogo. No diálogo está sendo claro, aqueles que têm as suas pretensões, eles têm esse direito e seguirão a sua trajetória, o seu caminho. Se vão se compor lá na frente ou não, aí já não é um problema inerente a esse diálogo do momento. O diálogo do momento é exatamente nós chegarmos a um denominador comum, independente de cargos e de funções. Porque tem que ficar claro que o presidente, o vice, os membros do comitê de gestão, no meu entendimento, devem se conscientizar que há necessidade de uma governança, de uma administração compartilhada. Isso significa o quê? Se você vai falar a respeito de futebol, você não vai fazer com que o presidente, o vice e apenas os membros de comitê de gestão
possam conversar sobre o futebol. No meu entendimento, né, que foi o que aconteceu na minha gestão durante 10 anos, e isso é um reflexo do sucesso, eu dividia a responsabilidade com as pessoas que estavam envolvidas. Não eram 2, 3, eram muitas pessoas, cada qual dentro do seu segmento. Nós reuníamos, fazíamos uma reunião geral com mais de 50, 60 pessoas envolvidas, mas aí, setorialmente, nós discutíamos isso de uma forma a dar o encaminhamento aos assuntos inerentes a cada área do clube. E isso deve acontecer, porque cada vez mais que você reduza, que você diminua o número de participantes dessas áreas do clube, por exemplo, patrimônio, administração, finanças, você tem que ter as pessoas com que você não só possa discutir, como resolver, definir. E você tendo um grupo bom, você minimiza o problema, os erros que você, porventura, tem. Então, esse é o nosso entendimento hoje. Por isso que algumas pessoas, talvez, dentro da própria condição, elas estejam caminhando, não, nós pretendemos fazer porque acho que temos convicção de que o trabalho tem que ser assim. Mas eu tenho deixado claro, nós já fizemos aí algumas reuniões, eu tenho deixado muito claro, né? Primeiro, nós estamos no diálogo dentro desses convites e dentro de uma possível composição. Passaremos à prática em termos daquilo que seja inerente ao projeto, né, propriamente dito, a partir de janeiro de 2021. Aí eu vou ter convicção, porque eu vou dizer a vocês, eu disse isso, isso não é segredo a ninguém, né? Nós já fizemos a história, não é por isso que eu não continuarei ajudando. A qualquer momento nós vamos ajudar o Santos, né? Mesmo porque ainda continuo muito jovem, graças a Deus, com saúde. Então, o que eu puder ajudar, independente de cargos, eu vou fazer. Mas eu já deixei claro, porque se nós começarmos a condicionar que tem que ser este, aquele, ou que nós vamos fazer isto ou aquilo, né? Eu prefiro sair, né? Mas confesso a vocês, me surpreende o diálogo, o reconhecimento, às vezes, de pessoas envolvidas, até respondendo a sua pergunta, Anderson, logo no início das conversas, pessoas, puxa, batemos muito em você lá atrás, fazia parte de uma política, de um processo, passou, e eu não estou aqui para guardar rancor, ódio, eu estou pensando no Santos, né? Se bateu, se falaram, se disseram, depois se provou, né? O que estava sendo falado, comentado, nada como o tempo é o saber, é o soberano, né? O Senhor sabe tudo bem o momento que se faz, né? Se bateram, ali fizeram, caluniaram, então, anos seguintes, verificaram o valor de uma gestão, de uma administração, e ficou um legado aí indiscutível, né? Então, isso é o que importa, né? Não importa nós ficarmos remoendo o passado, nós temos que pensar, ver pelo retrovisor as coisas boas e positivas que ficaram e as negativas apagar, né? Porque se nós ficarmos assim, com este eu não vou porque ele me fez isso, não vou com aquele porque aquele fez aquilo. Então, nós vamos continuar divididos, vamos continuar individualizando, aí o presidente continuará com poucas pessoas decidindo de uma maneira, às vezes, equivocada. Quem sofre com isso? É o Santos, que tem retrocedido. O Santos não tem avançado. O Santos está regredindo de tudo que avançou e os outros estão realmente, mesmo com pandemia, com o que seja, os outros estão mais solidificados no momento atual do que o próprio Santos. E, Marcelo, antes da minha pergunta, até vou ler algumas participações aqui. Se depender de alguns participantes aqui, já te escolhem como candidato, viu? O Misael Truchet fala que boa noite, Marcelo. Você é meu candidato eterno a presidente do Santos Futebol Clube. Abraço. E uma outra pessoa que você conhece muito bem, Hugo Dupré, meu candidato a presidente. E, Marcelo, até a propósito disso, né? Você, atualmente presidente do Conselho, já foi presidente do Executivo. Integrar o comitê de gestão do clube é uma coisa que passa pela sua cabeça? E aproveito, essa eleição do Santos também vai acontecer num momento absolutamente atípico. Embora a data seja a mesma, o Campeonato Brasileiro ainda vai estar acontecendo, sendo que geralmente a eleição acontece num sábado e no domingo
acontece a última rodada do campeonato. Quer dizer, o campeonato vai estar a pleno vapor em função desses adiamentos todos, só vai acabar em fevereiro. O que isso influencia também no momento do clube, por favor? A previsão estatutária é primeiro, agradecer aí essas manifestações. A gente tem recebido também muitas mensagens, a gente fica muito, muito agradecido por esse reconhecimento. Mas a pretensão da mesa do Conselho é manter, estamos fazendo todo o trabalho para manter a data estatutária dos 15 primeiros dias de dezembro para o processo eleitoral do clube. Óbvio, nós vamos aguardar igualmente as orientações com referência aí à parte de eventos com aglomeração, né? A parte de atividades presenciais, de que forma nós estaremos até lá, mas todo o movimento do Conselho, tanto que criamos a comissão eleitoral, é para que a eleição seja respeitada em termos estatutários e seja realizada em dezembro, independente do momento de pandemia, independente, óbvio, como disse, respeitada a questão das autoridades e das orientações que serão dadas naquele instante, naquele momento. Mas, independente disto, né, se for liberado, se os critérios forem obedecidos, nós tivermos uma organização bem feita para a eleição, pretendemos que a eleição seja realizada, porque o campeonato pode estar em curso, né? Haverá ainda 2, 3 meses para o término da competição, poderemos realizar a eleição no início de dezembro, o campeonato ocorrerá em dezembro, janeiro, fevereiro, março, teremos 4 meses praticamente de competição, então não vejo nenhum tipo de problema. Óbvio, existe aquele processo natural em termos de eleição, em termos de disputa e daquelas questões de apresentações de propostas, de trabalhos, mas eu acho que em qualquer momento haverá esse tipo de situação. Se você pensar bem, quando terminar o Campeonato Brasileiro de março, talvez esteja em curso outras competições inerentes já a 2021. Então, tudo mudou, o calendário vai mudar, tudo vai se adaptar, mas eu acho que, em termos de processo eleitoral, eu não vejo nenhum tipo de problema em termos da realização da primeira quinzena de dezembro. Marcelo, você é favorável... Pode falar, Ted. Eu tinha mandado antes, tinha te perguntado a respeito de integrar o comitê de gestão, se é algo que passa pela tua cabeça, assim, caso seja convidado, enfim, caso haja um convite dessa natureza. Não tenho conversado sobre isso, Ted, sou muito sincero, nem como presidente, nem como membro de comitê de gestão. Eu gostaria apenas, se for do interesse do grupo, das pessoas, de contribuir, colaborar. Se também não for, permanecerei, volto à minha cadeira, volto a assistir meus jogos, né? Sou conselheiro do clube, então não há nenhum problema nesse sentido, mas não me vejo hoje em termos de participação em comitê de gestão, não é nem a minha vontade e nem tampouco os meus planos de trabalho em termos dos meus projetos para 2021. Marcelo, eu queria te perguntar 2 coisas. Uma, se você é a favor do voto à distância, da implementação do voto à distância, eu digo nem para esse pleito, não sei se teria tempo hábil para isso, mas se você é a favor do voto à distância. E outra é que, desse tempo que você está de presidente do Conselho Deliberativo, que balanço que você faz dos desafios, né? Porque foram 2 votações de impeachment do presidente Pérez, um processo agora foi reprovado, né, as contas dele, mas está caminhando aí, enfim. Qual é o balanço que você faz da gestão à frente do Conselho Deliberativo e face do voto à distância? Bom, Anderson, a Comissão Eleitoral está já avaliando e atualizando os estudos do voto à distância, sou a favor, e é possível implantá-lo já para a eleição do final de ano de dezembro. Pelo menos a expectativa e o planejamento, tanto da mesa como da Comissão Eleitoral e também da Comissão Temporária da Secretaria, é para todas as ações que estão sendo feitas junto com o Comitê de Gestão,
para que a gente possa implantar o voto à distância. Óbvio, dependerá dos estudos, vamos apresentar, e quem decidirá, como sempre, é o plenário do Conselho Deliberativo, que será soberano, avaliando e analisando aquilo que for apresentado pela Comissão Eleitoral e também pela Comissão Transitória da Secretaria, que trata de assuntos inerentes lá à parte administrativa do clube. Com referência ao balanço, eu acho que é um balanço muito positivo, é um balanço onde nós não engavetamos assuntos, ao contrário, demos agilidade e fizemos com que todos os processos fossem encaminhados, tanto positivos de apoio à gestão, como alguns deles, como você citou, negativos, processo de impedimento da parte administrativa do clube. Então, tudo, a modernização em termos do estatuto, fizemos a reforma do estatuto, queríamos ampliar essa reforma em termos de mais artigos, mas o plenário entendeu que isso devesse ser feito com mais calma, mas fizemos a adaptação do Profut. Então, nós fizemos muitas atividades em termos do Conselho Deliberativo, em termos também de avaliações de gestões passadas, análise de condutas de dirigentes em termos de participação em comitê de gestão, em termos de participação como funcionários do clube. Então, o Conselho agiu de uma forma muito rápida, criteriosa, em alguns casos, lógico, agindo também muito mais na tentativa do direito de esclarecimentos e de defesa das pessoas que estavam envolvidas nos processos, mas eu acho que, até por causa da nossa experiência, por contar também com conselheiros atuantes nas comissões permanentes do clube, eu acho que foi um balanço muito positivo. Marcelo, vou ler mais algumas mensagens aqui. Deixa eu ver, tem várias aqui. O Marcos Lopes, volta presidente Marcelo Teixeira, tamo junto. Toninho Teixeira, boa noite a todos. O presidente Marcelo Teixeira tem muita experiência e capacidade para comandar o nosso amado Santos. Não é a ideia dele, Marcos, a gente já perguntou. O Rodrigo Digão, Marcelo, você iria ajudar o Santos com recursos financeiros? Aliás, é uma pergunta muito recorrente aqui. Outro também pergunta se você poderia ser para o Santos o que foi o Paulo Nobre para o Palmeiras, inclusive emprestando dinheiro a juros zero. O Marcos Lopes, presidente Marcelo Teixeira, tem muita experiência, capacidade e caráter, imagino, íntegro, perdão, para comandar o nosso Santos. Enfim, muitas manifestações aqui. E, Marcelo, até a propósito de recursos, né, eu queria te comentar um pouco, que você comentasse um pouco a respeito do momento que vivem os clubes em termos de transmissão de seus jogos, né? O que está acontecendo no Campeonato Carioca, por exemplo, do clube ter uma transmissão própria. O Santos também teve aquele contrato com a Turner, teve com o Esporte Interativo, com a Turner, os problemas todos, com rompimento de contrato, rompe dali, acontece de lá. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que os clubes vivem ou tentam viver, né? Você acha que o que está acontecendo no futebol carioca em termos de transmissão é um modelo interessante para o Santos ou é alguma coisa fora da realidade? Olha, respondendo primeiro aí a questão financeira, Ted, eu agradeço mais uma vez essas manifestações também. A injeção que aconteceu de recursos financeiros no início de 2000, elas foram fundamentais para que o processo e o projeto do Santos fosse um sucesso e nós tivéssemos hoje uma filosofia diferente, porque o projeto inicial, a minha proposta de trabalho, quando fui candidato em 99, era que o Santos voltasse a disputar títulos. As pessoas, era interessante, em 2 anos, como eu fui vice-campeão paulista, as pessoas falavam, ele prometeu ser campeão e não foi. E eu dizia, eu não prometi ser campeão, porque campeão, ele é inerente ao campo, né? Aos bastidores nós vamos fazer de tudo, mas no campo depende daqueles que estejam disputando os jogos pelo clube e dos adversários igualmente. Mas a nossa proposta era a disputa de títulos. Então, ali foi feita uma injeção de recursos onde as pessoas não imaginam. Mas o presidente Marcelo Teixeira, com as pessoas que ajudaram, tiraram recursos financeiros do Santos, com juros, correção. Muito pelo contrário, né? Porque se nós fôssemos
contabilizar os recursos financeiros daquela oportunidade, né, da proposta que nós tínhamos, era uma proposta pessoal. O Santos não dispunha de recursos financeiros. Eu não podia aguardar, né, esperar acontecer. Então, eu fui à luta dentro daquilo que eu entendia que era necessário. E fiz aquilo que era importante para o resgate da imagem e da autoestima do torcedor. E, graças a Deus, alcançamos, não só fora de campo, como dentro dele, títulos e um aumento patrimonial dentro de uma filosofia de trabalho, principalmente a base, onde nós solidificamos e criamos algo que dificilmente um clube no Brasil faz, ou pelo menos fazia, hoje continua fazendo, mas não igual ao que fizemos e implantamos na década de 2000 e até praticamente anos atrás, mas que nós realmente fizemos algo muito audacioso. E não cobramos juros, não cobramos nada, nunca tivemos nenhum tipo, nem o meu pai passando por nós, nunca fizemos nenhum tipo de ajuda, de apoio ou de empréstimos, visando lucros ou tampouco querendo aplicar juros financeiros ao Santos. O que aconteceu, até por exigência da gestão de 2010, houve um problema em termos dos avais bancários, né, a partir de 2010, muito mais para desgastar a minha imagem da minha família. Houve um problema bancário, né, retirar os recursos inerentes à minha família dos avais bancários que lá tinham, e após teve que ter um acordo em termos financeiros junto ao clube, tudo isso, óbvio, programado pela gestão para que tivesse mesmo esse tipo de repercussão que acabou acontecendo para alguns que são leigos, né? Então, ali foi celebrado um documento, um acordo, diante daquilo que tinha acontecido com referência às minhas contas e às contas da minha irmã Cecília. E, mesmo assim, naquele acordo, nós abatemos mais de 50% do valor original, não houve cobrança de juros, não houve também o cumprimento das parcelas no período acordado, que foram 7 anos para se cumprir, quase 10 anos foram e não havia ainda sido cumprido. Então, da nossa parte, nunca houve, nem haverá nenhuma vontade em termos de você querer emprestar para a coisa. Aliás, disse até em algumas participações, eu desde quando saí, em 2009 para 2010, eu nunca mais imaginei, diante da estrutura que nós deixamos, do plantel, de tudo que tinha no Santos, algum dia um presidente, um dirigente ter que voltar a colocar recursos financeiros no Santos Futebol Clube. Se você pensar bem, é humanamente impossível, diante dos orçamentos dos clubes, diante do que acontece hoje no futebol mundial, especialmente no futebol brasileiro, você imaginar, mesmo no Santos, que um dirigente tenha que repor, tenha que ajudar com recursos financeiros. Eu confesso a vocês, nunca pensei que isso voltasse a acontecer, mas acabou acontecendo, porque no início da gestão do presidente Modesto Roma, fui procurado, porque existiam lá problemas gravíssimos financeiros, houve lá uma ajuda, mais 2 meses, 3 meses depois, houve também o ressarcimento dos valores, sem cobrança nenhuma de juros, nem de nada, né? Então, nunca houve, no histórico da família Teixeira, nada que faça, e nem tampouco, como alguns diziam, o Marcelo Teixeira penhorou a Vila Belmiro. Eu fui 10 anos presidente do Santos, tive algumas ações trabalhistas, outras ações gravíssimas em termos de gestões, porque nós queríamos a CND na época, enfim, uma série de coisas, mas nunca fui capaz, como presidente, de dar o que há de mais sagrado, no meu entendimento, que é o estádio, pelo significado do estádio, que é a Vila Belmiro. Então, imagine se eu iria querer a Vila Belmiro em penhora. A decisão não foi nossa, porque na discussão exatamente judicial que eu citei há pouco, foi oferecido por parte da diretoria a Vila Belmiro exatamente para se criar também esse tipo de estigma que fica até os dias de hoje. O Marcelo Teixeira penhorou a Vila Belmiro. Imagine se eu vou penhorar a Vila Belmiro. Nunca imaginei penhorar e nem quero penhorar a Vila Belmiro, porque não preciso desse tipo de situação. Graças a Deus, eu tenho uma independência financeira, tenho uma condição
que não dependo de futebol, não dependo do Santos, ao contrário, né? O meu trabalho da minha família, ele é todo voltado à área educacional, então todo tipo de ajuda que fizemos, e qualquer dia, se vocês tiverem oportunidade, perguntem ao Paulo Nobre, quando eu encontrei numa oportunidade na Copa do Mundo de 2006, se eu não me engano, uma Copa do Mundo, ele veio, nem era presidente do Palmeiras ainda, veio me cumprimentar ali no saguão do estádio, né, no jogo da Copa, e ele dizia da admiração que tinha, ele dizia também, eu vou fazer o que você fez na base, o trabalho que você fez no Santos, eu vou também fazer no Palmeiras. Então, eu acho que isso, dirigentes assim, desse nível, desse porte, dessa capacidade, eu acho que devem se envolver cada vez mais no futebol. Ficam legados, ficam referências importantes para o futebol, mas, acima de tudo, para os seus clubes. E respondendo finalmente a sua questão, Ted, eu acho importantíssima essa medida provisória. Você veja agora, aconteceu a final do Campeonato Carioca, nós tivemos uma final já envolvendo uma outra emissora de televisão com uma proposta importantíssima. Diga-se de passagem, nós, na minha administração, criamos a Santos TV, professor Chalub, que você conhece, pessoas envolvidas na área tanto da comunicação como de marketing daquela oportunidade de 2007, criamos a Santos TV. Naquela oportunidade, fiz como objetivo a Santos TV exatamente uma proposta tendo um sonho como esse. Imaginem a marca de um clube como o Santos, que poderá explorar, através desta medida, aquilo que até então não conseguia explorar. E hoje, com a tecnologia, muito mais. A parte da sua marca em termos internacionais. Imaginem vocês, né, que estejam acompanhando a nossa live, o que o Santos não pode, óbvio, uma equipe profissional, uma estrutura que deva contar, como eu falei há pouco, com uma equipe de trabalho. Imagine uma negociação em termos da internacionalização da sua marca, em termos de uma negociação com emissoras internacionais, o que o Santos poderá oferir em termos de um aumento da sua receita para os seus orçamentos futuros. Então, é algo muito importante, muito favorável. Respeito, óbvio, os clubes têm que respeitar os contratos vigentes com a emissora que detém os direitos de televisionamento, mas acho importantíssimo essa medida e acho que a própria Globo e outras poderão participar em iguais condições como clubes mandantes, para que, especialmente o Santos, terá muitas, mas muitas vantagens em termos de novas negociações financeiras. Marcelo, o cenário aí da volta do futebol, né, até por conta da pandemia, vai exigir uma maratona muito grande de jogos do Santos e, consequentemente, vai precisar rodar muito o elenco. Então, vai ter que usar muitos jogadores da base. E o Santos, a grana está curta, né? Então, a base vai acabar sendo bastante utilizada mesmo, assim. Você vê algum tipo de semelhança entre agora e 2002, assim, nessa necessidade de recorrer à base até para poder dar conta de tudo que vai fazer e se tem alguma semelhança do Gesualdo com o Emerson Leão, da de 2002? Anderson, eu vejo em termos de não existia uma pandemia, né? Mas existia igualmente um problema financeiro e o Santos passava, em termos gerais, por uma reestruturação. Diferente de hoje, 2000, nós investimos maciçamente também em muitos jovens talentos, né? Então, o Santos tinha um time A e tinha um time B, né? Hoje, o Santos não dispõe de um time A e um time B. O Santos dispõe de um bom time A, se você comparar alguns bons talentos que o Santos possui, mas não tem um time B. O Santos, se você analisar, você tem Carlos Germano, você tem Fábio Costa, você tem, não vou nem começar a citar nomes, mas você tem N oportunidades, 2, 3 jogadores em termos do seu elenco principal para um elenco que são as opções naturais de banco. Então, você tem Alex, André Luiz, Elano. Aliás, o André Luiz era algumas vezes titular, mas você tem Alex, você tem Paulo Almeida, você tem Elano, Renato. Você tem N jogadores de muito nível, de excelente qualidade técnica, que estavam no elenco de 2000, 2001, disputando competições,
e, óbvio, foram lançados gradativamente. Enganam-se aqueles que falam que o Santos lançou obrigatoriamente em 2002 os jogadores no Brasileiro. Vocês sabem que não é verdade isso. Os jogadores... Verdade. competições, o André Luiz escorregou, foi lá sacrificado em 2001, lá naquele lance com o Corinthians nos minutos finais daquele jogo fatídico, né? Um jogo que a gente tem como uma referência aí em termos de estar tão próximo de um título, né? De um título paulista de 2001, foi desclassificado aí faltando segundos. Até o Paulo Almeida se fortaleceu depois daquele episódio. Eu lembro dele chorando quando acabou aquele jogo e foi o capitão do título de 2002, né? Você vê, é verdade, André, o amadurecimento que esses jogadores tiveram, né? Você vê o Renato, quando ele chegou, e o convívio do Renato com o Rincon, um exemplo. O Renato, depois, ele fazia certos lançamentos. Óbvio, o Rincon tinha uma técnica, uma qualidade fantástica, né? Mas o Renato, eu acho que se vocês perguntarem, ele dizia, não sei se ele fala isso em entrevistas, mas já disse isso algumas vezes para mim, não sei se ele falou com vocês sobre isso, né? Aquelas trocas de jogadas que eles faziam, né? Que o Rincon fazia tão bem, aqueles lançamentos de um lado para o outro que causava surpresa nos adversários, o Renatinho fez isso várias vezes posterior na sua carreira, né? Graças exatamente ao convívio. E isso foi uma constância, né, em termos dos jogadores que conviviam com outros craques, com jogadores mais experientes e que puderam ter as suas vantagens. O Santos foi abençoado por isso, né? Ficou 4 meses aí parados, né? O Leão assumiu, o Leão teve também uma participação fundamental naquele processo, e com a qualidade técnica do Leão, né, pela capacidade dele de formar um time, e o Leão gosta dos seus times sempre muito ofensivos, né? Tanto que perdemos um título importantíssimo da Libertadores de 2003 jogando assim, né? De uma forma ofensiva. O Santos encantava, mas ia a Bombonera, dominou o adversário amplamente, o Boca, e perdemos em 2 lances, perdemos de 2-0 praticamente, deixando o título de 2003 da Libertadores ali, né? Mas o Leão era isso, o Leão ele punha o time à frente e ele pôs aquele time que era um time fantástico, né, de 2002, um time que marcou um divisor de águas, diferente de hoje, né, com todo o respeito ao elenco atual, ao próprio técnico, respeito também, eu acho um técnico que tem uma história importante no cenário futebolístico internacional. O Gesualdo não conheço pessoalmente, conheço apenas em termos da sua história, né? Tenho notado um trabalho importante de aproveitamento dos jogadores da base, o Caio Jorge, enfim, outros jogadores que estão sendo aproveitados, eu acho isso importantíssimo, mas nós não temos, óbvio, o mesmo plantel em termos de 2002 para o plantel dos dias de hoje. Então, isso me preocupa bastante, além até também do problema envolvendo a queda da arrecadação, que igualmente em 2002 houve essa queda, mas vocês devem se lembrar também, em 2001, praticamente no segundo semestre de 2001, o Santos começou a exercer um trabalho criando as gerências profissionais, né? Mudamos o estatuto depois e criamos as gerências profissionais e começamos a criar um padrão administrativo e uma redução da folha gradativa, tanto administrativa. O Santos tinha cobradores que iam de casa em casa, né? Vocês devem se recordar disso, né? E aí mudamos, passamos a ter um sistema eletrônico, enfim, tudo aquilo que aconteceu, então, num processo realmente de revolução, de uma reestruturação. O Santos está fazendo parte desse processo hoje também. Está fazendo a sua lição de casa no sentido da sua adequação financeira, mas é bem diferente do trabalho que você possa comparar, do exemplo, nitidamente vamos falar do plantel de 2002 para o plantel de hoje. Marcelo, a gente está caminhando aí para o final da live, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte: o que a pandemia, nesse caso, pode trazer de bom para o futebol? Eu explico a minha pergunta. Se, por um lado, houve queda nas arrecadações, por outro lado, você acredita que pode haver uma mudança em termos salariais, seja de jogadores, seja de treinadores?
Você acredita que pode haver alguma coisa assim, ou algum outro fator que seja benéfico para o futebol diante de tantos problemas que a pandemia trouxe? Todos os impactos, financeiros, principalmente, abalaram o mundo. Você deve lembrar de 2008, houve um abalo fortíssimo, né? E, com isso, houve uma adequação dos clubes no Brasil, visando as temporadas seguintes. Eu acho que se você tem um prejuízo, né, em termos administrativos, financeiros, então, imagine da saúde, em termos das vidas das pessoas, né? A gente fica triste, né? Lamentando demais a perda de tantas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um lado que é um lado da conscientização. Você já teve o Profut, que é algo que veio para padronizar e responsabilizar os dirigentes. Eu acho isso muito bom, responsabilizar no patrimônio deles, né? Tirar deles aquilo que fizeram de errado nos clubes. Óbvio, tem que haver um critério sem ser político para penalizar esses dirigentes, né? Eu acho que isso tem que ser claro. Nós não podemos partir para o lado de grupos ou para o lado político para penalizar dirigentes. Mas se lesou o Santos ou o clube ou os clubes, foi comprovado isso dentro de todas as esferas, né? Esfera judicial, porque o Conselho também não pode fazer esse pré-julgamento, né? O Conselho pode analisar e a direção do clube, através do departamento jurídico, encaminhar para as devidas apreciações do Ministério Público e, enfim, das autoridades pertinentes. Mas eu acho que isso foi um avanço do futebol brasileiro. Apesar de que isso aconteceu, e a gente vê clubes no Brasil, eu não vou citar nomes, mas clubes até do Rio de Janeiro continuam cometendo abusos. Mas abuso não é porque você arrecada muito que você vai gastar na mesma proporção. É humanamente impossível você imaginar gastar oferecendo salários que clubes do Rio e alguns continuam oferecendo para profissionais do futebol. A economia do país é completamente diferente. Você está pagando salários como da Europa até. Então, eu acho isso um crime, eu acho isso um absurdo. E esses clubes hoje, pode ser que estejam tendo seus benefícios, que eu não acredito também, mas pode até ser de uma forma superficial, mas vão pagar. Lá na frente vai ter que pagar, porque essa conta vai ficar para alguém para ser paga. Então, eu acho que será uma vantagem. Os clubes estarão conversando, acho que estarão mais unidos, os dirigentes devem conversar. A gente provocava muito isso, trazia, vocês também recordam disso, né? Aqui no CT, os 4 grandes de São Paulo, a gente fez aqui peixes, reunia para almoços, íamos em São Paulo. Eu acho que nesse momento é o momento de nós refletirmos, deixarmos as desigualdades, deixarmos a rivalidade apenas dentro de campo e os dirigentes terem conversas de alto nível para que superem nesse momento essa fase e realmente o futebol brasileiro esteja ainda mais fortalecido. Óbvio, isso só acontecerá se realmente houver uma linha e uma filosofia profissional dentro desses clubes, dentro do clube, dentro do Santos e de todos, porque, caso contrário, eu acho que, como eu disse no início dessa live, a preocupação nossa, né, de parte de santistas, é essa, de nós termos dias e momentos muito complicados, muito difíceis pela frente, onde exigirá que a gente tenha internamente no Santos uma união. Não a divisão que está acontecendo, mas uma união de fortalecimento, sem vaidade, sem preconceitos, sem essa condição de imposição, eu quero isto para aquilo. Para dessa coisa de fazer composição de chapas para conselhos, 20, 30 primeiros nomes do conselho, e aí na composição já se oferece um para ser gerente daqui, outro para ser gerente de lá, e aí essas pessoas ficam aí iludidas com salários que o Santos vai pagar, salários de 20, 30, 40 mil reais, irreais para o Santos. Eu acho isso um absurdo, salários que são pagos também na parte administrativa, completamente incondizentes com o futebol brasileiro, especialmente aqui com o que o clube sempre viveu. O Santos viveu momentos importantes de glórias, de conquistas. Nunca tivemos salários desse porte, desse tipo, desse patamar.
Eu acho que o Santos tem que reformular tudo isso, passar a um teto limite mínimo para que realmente possa passar essa crise, passar esse momento de pandemia e ressurgir e recorrer à base, como o Anderson falou. Comparativamente a 2002, comparativamente ao que fizemos a partir de 2007 e 2008, fomos vice-campeão brasileiro em 2007, fomos bicampeão paulista em 2007, e o que aconteceu em 2008 e 2009? Óbvio, houve uma mudança em termos da equipe de futebol, pensando no quê? De novo, uma nova reformulação. Óbvio, se eu continuasse presidente em 2010, eu teria alcançado os louros daquilo que eu planejei, mas é obrigação minha deixar aquilo que eu planejei para que o Santos continuasse fortalecido. E veio a gestão nova, alcançou imediatamente o título de 2010, com aquela geração fantástica que já estava no Santos, Neymar, Paulo Henrique, todos foram vice-campeões de 2009. Então, isso é uma sequência de trabalho natural. O que acontece hoje, finalizando aí essa sua pergunta, Ted, Anderson, é essa interrupção dessas filosofias de trabalho. Vem 2 anos, 3 anos, o presidente vice briga com o vice, interrompe uma política, filosofia de trabalho, começa uma nova. Se você pensar bem nesses 10 anos, nós tivemos aí 4, 5 mudanças radicais de filosofias, de políticas, que não só interromperam, mas mudaram drasticamente. Se você comparar a 2000 e 2009, não houve essa interrupção. Houve a continuidade de um processo que era fadado ao sucesso. Diferente de agora, porque se você comparar isso, exatamente falta essa continuidade de um processo, não é a permanência do presidente durante 10 anos, que é o que eu disse na reunião junto aos santistas. Muito mais do que a permanência do presidente é a continuidade do grupo. O grupo tem que estar ali no conselho, o grupo tem que estar ali na diretoria, o grupo tem que estar ali dentro da luta com vistas à permanência dessa política, que venha a fazer com que tudo que seja implantado a partir de 2021 seja realmente dada continuidade. Caso contrário, continuaremos tendo esses dissabores, continuaremos vindo aqui a lamentar e, infelizmente, analisar aquilo que esteja acontecendo. Antes a gente tivesse vindo aqui para falar coisas boas, positivas, como tem lados bons, tem lados positivos, mas, infelizmente, temos muito mais lados negativos que são abordados por vocês mesmos nas próprias perguntas, eu não fujo a nenhuma e respondo todas elas, mas nitidamente vocês me respondem coisas preocupantes, que, óbvio, não é só do Santos, são de todos, mas do Santos muito mais, porque o que nos preocupa hoje é o clube. Presidente, vou fechar a minha participação com 2 perguntas para você. Nesse cenário de pouco dinheiro, né, que é o atual, e isso deve se estender por conta da consequência da crise da pandemia, como é que você vê essa coisa do retrofit, da reforma? Até o presidente Pérez falou, acho que na Gazeta, domingo, que, de repente, pode pintar novidade. Como é que você vê essa questão do retrofit? E outra é do trato com os ex-jogadores. Como é que é a questão, como é que você vê que tem que ser, que tipo de cuidado que deve se ter com os jogadores? Porque recentemente teve ex-jogador demitido, teve uma situação, não sei se foi o Dorval, que foi barrado na Vila Belmiro, depois disseram que não foi bem assim. Como é que você vê o trato com os ídolos e a questão do retrofit? Bom, o trato com aqueles que são os maiores patrimônios, nós temos patrimônios aí. A torcida, né? Os atletas, aqueles que fazem parte da nossa história, né? Os nossos associados, esses são os nossos maiores patrimônios, né? Se nós não lutarmos por eles, o que eu penso, né, sempre? Eu acho que, independente de ter sido campeão ou não, de pertencer a esta fase, àquela geração, eles têm que ter tapete vermelho, né? Tem que ter entrada sempre que possível. Você imagine o Dorval indo ao CT, sentando ao lado de um atleta atual, né? Almoçando com ele, conversando com ele. Por mais que esse atleta talvez não tenha conhecimento da história do Durval, mas ele vai acabar sabendo, né? Indiretamente, só pela conversa e o que o Durval possa passar, né, a este atleta, aquilo que ele viveu, da maneira como ele trabalhou, da maneira como ele conquistou
estou falando do Durval como todos os demais, né? Eu acho que sempre que possível nós homenageamos os ex-funcionários, trouxemos as famílias para a Vila Belmiro, trouxemos ao CT, tanto ao CT Rei Pelé, aos meninos da vida, sempre que inaugurávamos uma dependência, fazíamos esse reconhecimento, ou a pessoa viva, ou em memória, mas trazíamos sempre as famílias juntas. Eu acho que é um dever do Santos ter esse tipo de atitude, né? Com funcionários, com ex-diretores, com pessoas que se envolveram na história do Santos. Se hoje estamos aqui falando sobre isso, é que nós tivemos a fase da nossa fundação, tivemos aqueles que sonharam naqueles primórdios, tivemos a fase das arquibancadas de madeira, depois tivemos as fases... Então, são muitas, muitas histórias de um clube que é modelo, é referência, porque como você pode imaginar um clube com uma cidade com seus 400, 500 mil habitantes, fora de uma capital, consiga realizar aquilo que o Santos fez em termos mundiais? É uma bênção, né? É uma dádiva de Deus, é um clube que tem realmente uma missão maravilhosa em termos da sua história. Então, tudo aquilo que nós fizemos hoje, daqueles que fizeram parte dessas histórias, é uma forma de você poder perpetuar essa memória, que muitas vezes o torcedor jovem ele não conhece. Então, você trazendo esse tipo de memória, você não só vai preservar aquilo que foi feito, mas principalmente reconhecer aqueles que trabalharam de uma forma brilhante, né? De uma forma correta, dando seu suor, seu sangue, sua lágrima, e o Santos conquistando tantas dos seus brilhantes títulos ao longo da sua história. Então, eu vejo e espero que todas as diretorias consigam fazer esse tipo de trabalho, não só o reconhecimento, as inaugurações, as ampliações, convidar as famílias, tratar bem os nossos ex-profissionais, cuidar bem daqueles que fazem parte do nosso trabalho do dia a dia. Eu acho que isso faz parte, né, da missão de um trabalho de um dirigente, de um gestor. Eu acho que isso, e ainda mais com a história que o Santos tem, que poucos possuem jogadores de tanto talento e de tanta representatividade do futebol mundial. Então, o que a gente puder fazer por eles, eu acho que deve ser feito. E a sua outra pergunta era com referência do retrofit. Eu acho que as ampliações, né, que o Santos possa fazer de modernização da Vila é um caminho natural. O Santos tem que pensar sempre em termos do seu aumento patrimonial. E a Vila Belmiro é a nossa casa, é o estádio que o Santos deve preservar. Tem aí, através do Memorial das Conquistas, que é um dos equipamentos mais visitados no estado de São Paulo, não é em Santos, no estado de São Paulo. Então, você tem que sempre investir nisso, investir para nós estarmos mostrando aquilo que temos de bom, aquilo que temos de positivo, os nossos troféus, tudo que aconteceu na nossa história, que vem acontecendo. Então, eu acho importantíssimo. Não sei, não conheço ainda em detalhes o projeto do retrofit, fomos apresentados aí no ano passado, mas não houve uma sequência desse trabalho, e me parece que agora está havendo um novo aquecimento desse assunto, mas eu acho que tudo que acontecer em termos de ampliação eu acho difícil, uma possível nova arena fora de Santos, ou aqui na Baixada, eu acho que tudo isso passou um pouco do timing, né? Mas se é possível, né? Eu não tenho esse conhecimento, né? Nem mesmo pela minha vivência. Hoje, eu não vejo investidores com capacidade de fazerem esse tipo de trabalho. Não vejo hoje. Mas, óbvio, se o comitê de gestão, através do presidente, está anunciando que é possível, né, a reativação do projeto do retrofit, nós, no Conselho Deliberativo, aguardaremos a apresentação do processo, do projeto, e, óbvio, se tiver dentro das condições naturais, apoiaremos, porque a Vila deve ser sempre modernizada. Marcelo, para encerrar, a gente está chegando aí ao final da nossa live, eu queria agradecer primeiro a
a tua disponibilidade, a tua presença de maneira virtual, né, em função de tudo que está acontecendo no mundo para esse programa. E eu queria que você deixasse, Marcelo, uma mensagem para o torcedor do Santos, seja ele o torcedor do Santos que frequenta a arquibancada, mas não é sócio, para o associado que é torcedor, enfim, para todo torcedor do Santos, eu queria que você deixasse uma mensagem nesse final, por favor. Ted, eu agradeço bastante aí a participação, ao Anderson, foi um programa realmente leve, né? Um programa gostoso, um programa que a gente pôde reviver parte da nossa história de infância, da adolescência, poder passar um pouco aí para aqueles que estejam acompanhando o que tem acontecido aí, lógico, de uma forma muito mais superficial pelo próprio tempo, mas parte daquilo que aconteceu aí da nossa vivência com o Santos. E acho que essa parte virtual, eu tenho até visto aí nas reuniões do Conselho, até houve um aumento da participação de conselheiros, né, por causa da possibilidade da reunião virtual, alguns que estavam acamados, outros que estavam adoentados, outros que estavam fora da Baixada Santista e que são conselheiros, e eu acho que teve o lado positivo das reuniões virtuais. Eu acho que isso ficará também um ponto a ser avaliado para o futuro, para o presente e para o futuro. Eu acho que deve ser preservado esse tipo de trabalho. Você veja, hoje talvez nós tivéssemos uma certa dificuldade na própria agenda, mas encontramos, e vocês também, e aqui é o que tem acontecido nesses momentos das 7, 7h30, 8 e pouco, 8 horas, 9 horas, é um horário bom, né, para participação de lives, e as pessoas também se acostumaram com essas reuniões e com essas entrevistas virtuais. Eu acho isso um lado positivo. Se tínhamos resistência de pessoas, as pessoas principalmente as pessoas mais com uma certa idade, se acostumaram bem, né, com esse processo, eu acho que ficará um lado muito, muito positivo também desse lado, dessa nova fase. Todo mundo se reinventando, e vocês também, através dessas entrevistas. Parabéns a vocês. Eu acompanhei outras entrevistas também que vocês fizeram. Parabéns a você. Não esperava outra coisa mesmo que você, né, Ted? Do Anderson, a gente já conhece vocês, a linha de vocês em termos do editorial. Fiz questão, então, de também arrumar aí, você até que conversou bastante conosco para encontrarmos aí uma agenda, a gente tem conversado e, graças a Deus, conseguimos encaixar essa, como estamos conseguindo encaixar outras que a gente tem participado através das lives também. Então, agradeço essa oportunidade, espero que eu tenha contribuído, colaborado aí de alguma maneira com vocês e com as pessoas que estejam acompanhando. E a minha mensagem é essa, que apesar aí da nossa tristeza com referência à perda de tantas vidas, mas vamos ser otimistas, né? Vamos ter esperança, acreditar em Deus, acima de tudo acreditar em Deus, que é uma fase que passamos e deixa com aprendizado com isso, novos costumes. Em contrapartida, acho que o convívio também foi e será diferente, a importância da família, a importância do lar, tudo que vivemos nesse período, nesses últimos meses, eu acho que foram fundamentais para que a questão humana pudesse também estar mais valorizada. Acho que se valorizava muito a parte profissional, o lado do homem, o lado da mulher, a discussão disso, daquilo, do crescimento profissional. Eu acho que agora todo mundo percebeu que antes do dinheiro, antes das ambições, está o amor, né? Tudo levará ao mundo melhor através do amor, através da fé. Então, acho que esse momento é um momento de reflexão para a gente poder ver que há um mundo diferente, há um mundo melhor, há um mundo onde os pais, os filhos, as famílias estejam mais próximas, mais juntas, os nossos lares mais fortes, os amigos nem tão próximos, estamos assim, né, um pouco distantes, mas chegará um momento de retorno para nós de novo nos abraçarmos, de nós nos beijarmos e, acima de tudo, nós vivemos um mundo que talvez não seja igual como antes, mas será melhor. Eu tenho essa esperança. É isso aí. Marcelo, eu queria aproveitar também e agradecer as palavras que você dirigiu para a gente. Assim, o carinho é nosso, tem um carinho enorme por sua pessoa, por toda a sua família. A família Teixeira sempre foi muito querida com a gente, comigo em particular, com o Ted, que é um siciliano, né?
Tédio siciliano de ponta a ponta, né? Da faculdade ao trabalho, né? Mas a gente quer já deixar combinado com o Marcelo aí, de uma outra oportunidade, a gente se reencontrar para falar de basquete, para falar de natação, para falar de educação, de comunicação. Então, a gente vai combinar e tentar, em algum momento aí da agenda do Marcelo, encaixar essa conversa que também vai ser muito legal. Né, Sted? É isso aí. E como disse o Marcelo, na sexta-feira a gente volta com muito amor ao trabalho, com muito amor ao que a gente faz. Sexta-feira tem mais um Live Só Esportes. Hoje foi o extra. Na sexta, às 8 da noite, nesse mesmo horário, a gente volta com mais um grande convidado. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos que compareceram, que comentaram. Não deu tempo de ler todo mundo, mas obrigado mesmo pela participação. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço.